Olá, profissional de SMS, meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. Hoje o assunto do nosso vídeo é Anexo 4 da NR20, Exposição Ocupacional Benzeno em Postos de Serviços Revendedores de Combustível Automotivos. Mas antes de iniciar nosso vídeo, vou pedir para que deem aquele like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, vou pedir para que compartilhe o nosso vídeo com os colegas de trabalho e que marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá? Bom, qual que é o objetivo e o campo de aplicação do anexo 4 da NR20? Ela visa o quê? Estabelecer os requisitos de segurança e saúde no trabalho para atividades com exposição ao benzeno em postos de serviços revendedores de combustíveis automotivos, os chamados PRCs, pela norma. E esse anexo 4 da NR20, ele foi aprovado pela portaria número 427, de 7 de outubro de 2021, e passou a valer em 3 de janeiro de 2022. Tá? Então, muita atenção, principalmente esses profissionais da área de segurança, que trabalham com postos aí de abastecimento. Essa é uma NR fundamental, esse anexo, então, nem se fala. Tá bom? E o que é o Posto de Serviço Revendedor de Combustível Automotivo, PRC? São estabelecimentos localizados em terra firme, né? Ou seja, não são aqueles postos flutuantes, que revendem a varejo, ou seja, pequenas quantidades, combustíveis automotivos e abasteça tanques de consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas em metro, né? Ou seja, são esses postos que a gente vê no dia a dia aí, quando a gente vai abastecer nossos carros. Vamos falar um pouquinho das responsabilidades agora, né? Vamos falar só de algumas responsabilidades que eu destaquei aqui. Responsabilidades da organização. Então assim, a partir do momento que a organização subcontrata qualquer serviço, ela tem que colocar no contrato da subcontratada que esta irá cumprir o anexo 4 da NR20. Mas só não basta colocar em contrato, tem que realmente verificar esse atendimento, esse cumprimento desse anexo 4 da NR20. Né? Porque é o seguinte, o posto, assim como qualquer outro estabelecimento, precisa de serviços específicos. E as empresas que vão prestar serviços específicos, elas têm que saber desse risco, né? É um risco diferenciado. Em muitos negócios não tem essa exposição ao benzeno. Então, realmente tem que ser informado essa questão e não só isso, tem que ser colocado em contrato. O segundo ponto aqui, realmente informar todos os riscos potenciais, né? Não só do benzeno, mas, claro, esse anexo 4 vem reforçar isso, ou seja, tem que informar todos os riscos que possuem dentro dessa operação, né, do posto e também toda a parte de benzeno, né? Não só questão de exposição, mas quais são as medidas, né, que o posto utiliza para minimizar ou reduzir, né, ou eliminar essa questão do benzeno em determinadas atividades. Um último item aqui com relação à responsabilidade da organização é dar conhecimento sobre os procedimentos operacionais em relação ao risco de exposição ao benzeno e as medidas de prevenção. Né? Ou seja, explicar para o subcontratado quais são os procedimentos operacionais que existem no posto, de forma que não haja essa exposição ou que seja minimizada essa exposição em relação ao benzeno. Né? Agora vamos ver a responsabilidade em relação aos trabalhadores. Né? Zelar pela sua saúde a de terceiros que possam ser afetados pela exposição ao benzeno. Tá? Esse também é um item muito importante aí, ou seja, fortalece novamente, como comentei, a questão de exposição ao benzeno. CIPA, o que há de diferente em relação às CIPAs de outras organizações? Nesse caso aqui, veio a reforçar novamente a importância, né, das informações sobre o risco da exposição ocupacional ao benzeno, né, e as medidas preventivas. Então tem realmente que ser colocado no treinamento da CIPA já, essa questão do quais são os riscos, né, que tem a exposição ao benzeno e o que deve ser feito. Treinamento e capacitação dos trabalhadores. De acordo com o anexo 4 da NR20, todo trabalhador que possa ser exposto, né, ou seja, que tem um risco de exposição ocupacional ao benzeno, deve receber um treinamento introdutório, né, um treinamento inicial de 4 horas. Né? E o que tem que ter nesse treinamento? Né? Por exemplo, ele tem que ter sobre a forma de monitoramento do benzeno, quais são os sinais e sintomas de intoxicação, quais são as medidas de prevenção, os procedimentos de emergência. Esses são alguns pontos. Né? Na anexo 4 tem diversos pontos, né, obrigatórios dentro desse treinamento inicial. PCMSO. Os trabalhadores que podem ser expostos ao benzeno precisam realizar semestralmente hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos. Tá? E caso haja no posto
Trabalhadores que não necessitem realizar esse tipo de exame, isso vai ter que ser justificado dentro do PCMSO, né? Por exemplo, às vezes tem um atendente dentro de uma loja de conveniência e a exposição às vezes é considerada mínima ou até insignificante. Aí, se não for necessário, vai ter que ser justificado no PCMSO o porquê que essa pessoa não faz esse tipo de exame semestral. Outro ponto importante, não basta só fazer o exame semestral, tem que ser feito também uma série histórica, ou seja, tem que ser feito um acompanhamento. A cada 6 meses é verificado o valor que está dando de plaqueta, de reticulócitos, é feita uma série histórica, inclusive essa série histórica e também o resultado dos exames tem que ser entregues ao trabalhador. Tá? Um ponto muito importante aqui também no PCMSO, principalmente para o médico, né, o médico do trabalho. Ele precisa dar uma olhada na portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, tá? Nos anexos 68, 69, 70 e 71. Por quê? Esses anexos, eles apresentam a forma de fazer a vigilância da saúde em relação à exposição ocupacional ao benzeno, os critérios de retorno quando há alguma contaminação por benzeno, ou uma intoxicação por benzeno, e também tem a ficha de notificação de elevação de indicador de exposição ao benzeno, né? Ou seja, então você tem que informar quando está tendo alguma alteração com relação à exposição aí ao benzeno. PGR. Esse item visa, na verdade, reforçar que precisa ser colocada, né, todas as situações que possa haver exposição ao benzeno, né? Situações normais, situações de manutenção ou situações de emergência, tá? Então, o tópico aqui visa realmente lembrar que precisa ser colocado no PGR, né? PGR de acordo com a NR1, você coloca os perigos, os riscos e coloca em todas as situações a questão da exposição ao benzeno. Procedimentos operacionais. Os postos e vendedores de combustível devem ter vários procedimentos operacionais. Eles são obrigados a ter esses procedimentos operacionais, tá? Esses procedimentos operacionais devem também informar os riscos de exposição ao benzeno e medidas de prevenção, tá? Assim como os postos e revendedores de combustível devem exigir das suas subcontratadas ou prestadores de serviço os procedimentos operacionais deles também. Tá? Então, alguns exemplos aqui: abastecimento de veículos, limpeza e manutenção de reservatórios, procedimento de emergência em caso de extravasamento, recebimento de combustíveis, troca de tanques e linhas, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Tá? Então, eu listei alguns aqui e no anexo 4 da NR20 tem uma lista maior, aí, mais completa. Lembrando que os procedimentos operacionais devem ficar à disposição da inspeção do trabalho e também de todos os trabalhadores do posto e os terceiros que também vão estar utilizando aí esses procedimentos. Atividades operacionais. Os postos e vendedores de combustível que entraram em operação a partir do 22 de março de 2017 devem ter um sistema eletrônico de medição de estoque. O que é esse sistema eletrônico de medição de estoque? Na verdade, ele visa o quê? Ele visa evitar a exposição ao benzeno. De que forma? Porque normalmente, como é que os postos faziam? Eles abriam os tanques e colocavam uma régua para medir o volume que tinha de combustível dentro de cada tanque. Só que agora estão exigindo a instalação desse sistema eletrônico de medição de estoque. Tá? Então, os postos mais novos já têm que ter isso, né? Os outros postos, né, que se tiver a viabilidade técnica de instalação, deve fazer essa instalação até 21 de setembro de 2023. Tá? E os postos que não têm essa viabilidade técnica de instalação, eles vão ter que fazer quando forem renovar a licença ambiental. Tá? Então esse aqui é um ponto muito importante. O que mais que tem aqui? A medição da régua deve ser sempre evitada, tá? Mas existem condições que não tem jeito, que realmente a régua precisa ser utilizada. Às vezes pode ter algum problema no sistema eletrônico, ou então vai fazer algum teste de estanqueidade. Tem alguns casos que o anexo 4 da NR20 permite o uso da régua. Não fazer transferência de combustível com uso de mangueira por sucção. Isso realmente é muito arriscado, né? Você pode ver às vezes pessoas comprando galões em postos, galões às vezes nem certificados, né? Que também é outro erro, né? Galões tem que ser galões com certificação em metro, e pegam mangueiras e sugam gasolina para jogar dentro do tanque. Isso aí é um risco enorme, né? Já pensou? Você aspirar a gasolina é um troço muito complicado. Não fazer transferência de combustível entre tanques de armazenamento, salvo em situações de emergência, né? Então assim, você não deve transferir combustível de um tanque para o outro, né? Isso para evitar a questão também de exposição ao benzeno. E quando fizer isso, tem que ser feito com equipamentos adequados, né? Que tenham toda uma segurança intrínseca aí, né?
enchimento de tanques veiculares após o desarme. Isso aqui é uma prática usual, infelizmente até os próprios frentistas têm mania de querer encher até a boca, né? Aqui tem dois problemas, tem a exposição ao benzeno e tem também a questão do canister, que é uma peça que existe nos tanques de combustível que serve justamente para fazer o retorno dos gases combustíveis para o motor do carro, tá? Então, muito cuidado, encha só até travar. Ambientes de trabalhos anexos, né? Os postos precisam ter área para armazenar amostras, né? Ou seja, tira aquelas amostras para fazer as medições, né? Então tem que deixar num lugar reservado, tá? E também deve garantir a qualidade de ar dos ambientes internos, né? Imagine, você tem aquelas lojas de conveniência. Aquelas lojas de conveniência normalmente são refrigeradas, né? Agora, da onde está vindo aquele ar? Será que aquele ar que está entrando na loja de conveniência está sendo puxado próximo a um respiro de um tanque? Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com relação ao projeto, para ver onde é que estão os respiros dos tanques e como é que é a qualidade do ar dentro dessa loja de conveniência ou qualquer outro tipo de ambiente de trabalho anexo. Tá? Então, é muito importante aí garantir essa qualidade do ar nesses ambientes. Tá bom? Vestimenta de trabalho. O empregador é obrigado a fornecer de forma gratuita, né, as vestimentas e os calçados, né? Assim como também o empregador deve fazer a higienização no mínimo semanal das vestimentas dos trabalhadores. Então aqui começa já a encontrar os problemas, né? Normalmente as pessoas levam o uniforme para casa, lavam em casa, ou seja, pode levar contaminação para casa, ou seja, lava com as roupas, às vezes até das crianças, né, e de outros familiares. Então é justamente por isso que a NR colocou essa questão da lavagem pelo empregador, tá bom? Então muita atenção nesse ponto, tá? E também o empregador deve manter sempre um conjunto extra de vestimenta em estoque, né? Caso haja uma questão de um derramamento, de um vazamento, né? E precisa ser feita a troca da vestimenta, é necessário ter essa vestimenta disponível no posto. EPI, né? Aqui reforça a questão da proteção respiratória e também proteção para a pele, tá? Então existem diversas atividades críticas aí nas atividades de postos, né, que realmente necessitam de respiradores e também de proteção aí na pele. Sinalização referente ao benzeno. É obrigatório colocar sinalização que tem essa de 20 cm por 14 cm nas alturas das bombas de abastecimento. E por último, medidas de controle coletivo de exposição durante o abastecimento. Tá? O que é isso? Os postos novos, aqueles postos que iniciaram suas operações após 22 de setembro de 2019, eles precisam ter o sistema de recuperação de vapores no bico do abastecimento. O que é isso? Né? No momento que você está enchendo o tanque, né, a liberação de gases, entre eles o benzeno. Tá? Só que acontece, nesses bicos especiais tem um sistema a vácuo que ele puxa esses gases e esses gases retornam para o tanque de armazenamento ou vai para um sistema de tratamento de gases. Tá? Então os postos novos precisam ter já esse sistema de recuperação de vapores. Tá? E os postos mais antigos, eles precisam seguir a orientação que está na portaria número 427, né, que foi a portaria que aprovou esse anexo 4. Então, conforme a idade da bomba, né, o ano de fabricação da bomba, os postos têm um prazo aí para fazer a adequação. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo. Grupo Share, compartilhando conhecimento.